Fala pessoal, boa noite! Estamos mais uma vez iniciando o ViaCast Podcast, diretamente aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ô, José. Oi. Isso daqui tá entupido, bicho. Não sai nada daqui, cara. Olha, isso daí... Tá entupido isso aí daqui. é pra testar a serenidade, a paz, a mansidão e a paciência do cidadão. Ah, é? É pra testar a paciência com certeza, mesmo? Pra adquirir né? a paciência. Hoje a gente vai falar de um assunto aí que... Armadilhas do inimigo, então... Né? Ô, Jair, ele trouxe pra você aqui em homenagem, ó. Tem uma garrafa ali, ó lá, com o teu símbolo do Palmeiras ali. Eu lembrei de você. É o tá time bom? campeão, né, gente? Mas obrigado, gente, pela presença não, né? Pela parceria de estar conosco aí nesse episódio de número 7. É isso? Olha só, glória a Deus, a gente só tem a agradecer. Né? Ô, bicho, tupiu de tudo aqui, não dá não. Larga a mão, eu vou tomar água aqui hoje. Vai acontecer um milagre daqui a pouco. Bom, antes de começar, não esqueça de clicar no botãozinho lá de curtir, compartilhar. Hoje a mensagem, a conversa vai estar top demais. Hoje. Né? Então se inscreve no canal para assistir não somente esse episódio, mas todos os episódios que estão acontecendo semanalmente, né, Fábio? Hoje nós vamos falar especial hoje. Hoje temos a figura ilustre hoje do pastor Marcos Antônio do Ailib. Meu querido pastor foi meu discipulador também. E nós vamos bater um papo bem gostoso aqui falando sobre os intentos de Satanás. Com certeza. Na verdade, vai ser os enganos, a forma artimanha dele, como ele é sutil. Ele é sutil. Ele é bastante sutil, ele engana a gente com muita sutileza. E ele não precisa de convite, de porta escancarada, aberta, ele chega chegando, né? Ele chega assim como você menos imagina. E nós vamos falar sobre isso hoje. Hoje vai estar bem legal. Primeiramente, boa noite, né, Fábio? Boa noite, Jessé. Né? Mais uma vez, que bom ter você de novo aqui junto. Que bom tá com a Ou sua melhor, que bom aqui. estar aqui junto com você novamente aqui. Isso é muito aí, legal. Muito bom, né? Você estava falando mal de mim. E aí, vamos falar do nosso querido pastor? Vamos lá? Com certeza, né? Eu vou dar a honra, já que você é da casa, né? é do ministério ali, então faça as honras para nós aí, Boa Fábio. Noite, querido pastor Marcos. Tudo bem, pastor? Boa noite, Fábio. Boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando nesse podcast aqui. Que Deus os abençoe grandemente. Amém. Que a gente possa compartilhar aqui um pouco das nossas experiências, né? Das nossas aventuras com o nosso bom Deus aí. Amém. Pastor Marcos, primeiramente, como a gente sempre faz, né? Por favor, apresente quem é o pastor Marcos. Conte um pouquinho da história. Eu sei que a IBJC já ouviu várias vezes já, mas tem bastante pessoas ainda que não ouviram ainda. Fala um pouquinho quem é o senhor, como o senhor se converteu. Fala um pouquinho da Cátia também, como o senhor conheceu a Cátia, né? Os seus filhos, Salatiel, a Karen. Fique à vontade, pastor. Quem é o pastor Marcos? Isso, meu nome é Marcos Antônio do Ailib, né? Então, eu me casei em 1991 com a Catarina, né? E nós temos 2 filhos, o Salatiel e a Karen. Os 2 são casados, né? A Karen está morando em Brasília, né? Está grávida, né? Vou ser avô. Uhul! Olha aí. O Salatiel está aqui, é bombeiro militar, né? Então a gente tem, graças a Deus, tido o privilégio de vivenciar a vida cristã juntos aí, né? Mas só para que os irmãos me conheçam um pouquinho mais, eu nasci em berço católico, né? Eu sou de origem católica, família, né? E uma coisa que muito marcou a minha vida foi, assim, os meus pais nos estimular a nós irmos à igreja quando a gente era pequenininho, né? Então eu tenho mais 2 irmãos, né? E o Fernando e a Lúcia. Então eles falavam, vamos na igreja, nós precisamos ir na igreja. Então aos domingos quando a gente era bem pequeno, né? Assim, pré-adolescente, a gente ia junto com nossos pais para a igreja. Chega um pouquinho, né? Deixa eu só empurrar um pouquinho. E então a gente teve essa iniciação, vamos dizer assim, né, de fé, de busca em Deus, de valorizar as coisas de Deus através dos nossos pais, sabe? Mas é interessante notar o seguinte, que eu fui crescendo e era uma pessoa assim, que eu, como jovem, participava da igreja, ia na igreja, né? Como todo jovem. Ativo. E eu não era daqueles que falavam, eu sou católico. Não, eu ia, participava. Inclusive tinha na igreja, não sei se ainda existe, deve existir hoje, as leituras.
Então eu fazia leitura. Sempre a irmã me deixava reservado já. Marcos, você vai ler a primeira leitura, ou segunda leitura, ou o comentário que tinha durante a missa, né? Eu fui coroinha também, sabe? Então, assim, a gente participou. Mas chegou um certo ponto na minha mocidade, já na minha juventude, no caso, onde eu comecei a sentir, mesmo participando lá, carência, né, espiritual. Então, eu sentia que estava faltando mais algo, né? Eu sentia que eu tinha um sentimento desde a adolescência, interessante, desde a adolescência, o sentimento de pecado. Porque eu li o Novo Testamento, eu ganhei um Novo Testamento na escola. Aquele pequenininho, né? Distribuído pelo Gideões lá. Então, até acho que efeito de uma promessa que a gente fez, de ler ele todinho para passar de ano, porque ele estava com uma dificuldade naquela época. E aquilo foi muito bom, porque a palavra de Deus, ela vem falando, né, aos nossos corações. E falou meu coração, do meu irmão, da minha irmã. Olha que legal. Então, a escola partiu da escola que vocês lessem para passar de ano. Na verdade, para poder passar de ano? Na verdade, não. Foi o seguinte, foi uma distribuição dos Gideões daquele Novo Testamento. Naquela época podia. Hoje acho que já, não sei se pode. Parece que não. Nas escolas... Cada vez pior, né? Do laicismo. Cada vez pior falar sobre esse assunto nas do escolas, laicismo. né? Então, agora não pode. Mas naquela época, então, a gente ganhou o Novo Testamento. E numa dessas eu não estava indo muito bem, né, nos estudos, então eu resolvi fazer um tipo de um voto. Foi uma promessa que o senhor fez. Eu, meu irmão, minha irmã, a gente lê. E a gente leu o Novo Testamento e foi bênção, né? Porque Deus vai falando através da palavra. A Bíblia ela é muito interessante, né, pastor? Nós que somos cristãos, temos um contato praticamente mais frequente com a Bíblia, né? A gente sabe que ela é bem interessante, né? Porque o que tem de fora, para muita gente que não tem essa frequência, esse hábito de ler a palavra, acaba achando que sempre é algo muito engessado, sempre histórias meio, vamos colocar assim, de certa forma, chatas, né? Mas existem formas para todos os momentos da Bíblia. Né? Se você está passando tem gente que coloca meio que como um livro de autoajuda, alguma coisa assim do tipo, mas ela é muito mais do que isso. Muito mais do que isso, né? E as histórias ali, por exemplo, tem um livro da Bíblia, o livro de Daniel. Ele é fantástico, né? Eu adoro ler Daniel e eu já fiz um estudo que pega muita passagem que tem ali no livro de Daniel que vai se concretizar lá em Apocalipse. Né? E são histórias que, exatamente, né? Isso. Então, sobre, acho que o dragão, algo ali, né? Toda aquela simbologia que existe. E ela mostrou os detalhes lá em Apocalipse. Você sabia disso, Fábio? Já fez esse estudo aí? Eu tô na frente do pastor, então assim... eu acho que se ele fala que ele puxa minha orelha, né? Exatamente. Tá aqui, a Igreja Batista Janelas dos Céus. Eu fui muito batista, eu nasci em igreja batista. Sempre gostei muito do formato da Igreja Batista. Ela é uma igreja... Existe, assim, por exemplo, a igreja mais tradicional, mais moderna. Como é que é feita essa... Então, nós somos da Convenção Batista Brasileira. Isso, da Convenção Batista. Seria uma igreja histórica, assim, tradicional, né? Sim. E nós então temos por base a palavra de Deus, né? Como doutrina, né? Doutrina básica. O primeiro lugar da doutrina da nossa denominação é as Escrituras Sagradas, né? Então nós valorizamos. Então nós temos as Escrituras, nós cremos em Deus, né? Em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade, né? E nós temos a Bíblia como regra de fé, né? E realmente, assim, se formos comparar, então nós somos tradicionais. Legal. Existe hoje as igrejas pentecostais, neopentecostais, né? Nós somos tradicionais. Isso. E eu acho que um pouco desse tradicional, desse básico, arroz com feijão, aquilo que realmente eu vou chamar de verdadeiro, né? Eu posso até estar criando algo polêmico, ainda mais quando a gente está discutindo esse assunto na internet. Né? Quando a gente fala mais entre nós, né? Talvez não exista tanta polêmica, mas hoje mesmo eu estava vendo um vídeo que estão querendo reescrever a Bíblia. Né? Usar esse termo
corrigir a Bíblia. A Xuxa tá numa campanha Gente, danada para isso, né? Não. E aí, eu não lembro bem quem que falou, a pessoa até falou, gente, guarde a Bíblia primeiro no seu coração, né? E também depois guarde, é que nem se tocar comida, né? Quando a gente vai, tem aquelas... Na época de pandemia, tá tendo aqueles riscos assim, a pessoa compra Bíblia para estocar. Porque realmente, essa Bíblia que a gente conhece hoje, que já sofreu algumas edições, traduções, assim, a gente fala assim, edições, mas por questão de linguagem, né, que existe hoje. Agora eles querem, na verdade, mudar o contexto dela. Exatamente, né? né? É essa. E aí... adaptar a Bíblia à realidade de hoje. Exato. A questão é essa. Já existe a questão daquela pessoa que lê de forma à la carte, né? Seleciona aquilo que convém, né? Isola versículos ali e acaba distorcendo, né? Mas agora eles estão querendo ir um pouco mais a fundo, né? Que é para quê? Para poder agradar uma parcela da sociedade que é militante, né? Que de certa forma faz um certo barulho, mas a gente sabe que não existe verdade nisso daí. Onde que o senhor percebe essa mudança do mundo, por exemplo? O senhor tá à frente como pastor há quanto tempo já? 23 anos. 23 anos. Então o senhor já viu bastante coisa acontecer, né? Tecnologia entrando, várias coisas que ajudam, mas também, de certa forma, se for utilizar de uma forma errada, atrapalha, né? Mas hoje o que a gente está vendo é um pouco mais agressivo. Sim. O senhor percebe isso? Dá para perceber, né? Nós vemos os movimentos, né? Então, eu gosto muito hoje de ver o YouTube, no caso, canais, né? Canais, e temos algumas pessoas que a gente segue, né? E agora, por exemplo, no Instagram eu tenho visto, tem um sujeito por nome de Ivan Kleber, lá da Inglaterra. Ele é brasileiro, mora lá, e ele manda notícias. E ele é cristão, pelo jeito. Ele manda notícias de como está o meio cristão na Europa. Como que o meio cristão tem sido afligido. Até esses dias ele colocou um negócio muito interessante, que fizeram um presépio lá, onde não havia José e Maria, pai e mãe, sim 2 mulheres. Nossa. Outra notícia que ele contou de lá também foi que no Natal, falando de Jesus, mas não falaram o nome de Jesus, e sim um personagem nome de Cucu. Diz que para não ofender a fé de outras pessoas de outras religiões. Então, assim, esse tipo de coisa que está acontecendo na Europa, eu creio que é questão de tempo, isso acaba vindo com certeza, para cá, para o Brasil, né? Então, eles estão estão alterando muitas coisas da palavra, né? Muitas coisas, se submetendo às mudanças dos costumes sociais, né? Os costumes sociais que têm mudado, e a igreja de lá está se submetendo. Pastor, a gente sabe que para se construir uma nova realidade, não é da noite para o dia, né? A gente sabe que para poder se construir isso daí, levam-se anos, né? E eu, como professor hoje, eu vejo uma realidade, a gente vê assim, no tempo do senhor, nós temos aí pouca diferença de idade. Isso que eu já ia falar, porque no tempo... Eu já estou já com os meus 60 anos, o senhor tem os 40, né? Então, mas no nosso tempo a gente via a educação era extremamente diferente em relação a hoje, né? Assim. Né? Eu, na minha época, o senhor também participava também, nós tínhamos pelo menos uma vez por semana cantar o hino nacional, né? Tínhamos educação moral e cívica, OSPB, né? Eu estudei em escola... Organização Social e Política Brasileira. Isso. Né? Eu tive também, estudei em uma escola presbiteriana, então eu tive também ensino religioso, né? Também como disciplina. E a gente sabe que logo no início do ano 2000, a maioria dessas disciplinas... A maioria não, todas, né, neste caso onde eu citei, foram excluídas, né? Então, quer dizer, já passamos aí mais de 20 anos de mudança na educação, justamente para poder começar a construir uma ideia diferente, né? E o que o senhor me diz disso daí, em relação a isso? Em relação a
como o senhor vê a educação em si hoje, dessa forma aí, está sendo prejudicial? Como o senhor vê nesse sentido? Então, eu vejo que realmente nosso sistema educacional está sendo muito afetado, né? Tanto é que eu tenho uma irmã que é professora até hoje, né? Ela já aposentou um período, professora de ensino fundamental no meio estadual, né? Então, ela sempre trabalhou em periferia, né? Com crianças realmente humildes, né? E a minha irmã, ela conta as mudanças que têm acontecido, né? Então, o próprio desrespeito hoje, né? do aluno para com o professor, né? O professor perdeu muito da sua autoridade, né? Qualquer coisa, se o professor for disciplinar o aluno pode até ameaçar, não, olha, eu vou te denunciar, né? Então, o professor pode pouco fazer em termos de disciplina, sim, efetivamente, né? Então, ela notou uma mudança séria, complicada mesmo, realmente, agora para os professores ministrarem mesmo, né? Na vida dos seus alunos ali. Então, eu acho que a educação, ela tem sido grandemente afetada, né? Inclusive, nessa faixa etária das crianças, pré-adolescência, adolescência, né? Tem havido muita influência de umas agendas aí, umas agendas, né? Umas agendas mais progressista que eu falo entre aspas, né? Porque eles se autodenominam progressistas. Então, isso vem trazendo influência muito forte no meio das nossas crianças e, por consequência, para a sociedade. Eu vejo que... Influência negativa, no caso. Com certeza. Eu vejo que, antigamente, os alunos tinham medo, né, de tomar uma chamada do professor, né, do pai falar, no caso de ambos, né, do professor falar com o pai e do pai falar com o professor. Porque a gente sabia que ali ia cair a casa do aluno. Hoje em dia tá diferente. É o professor que tem medo, né, de certa forma, corrigir o aluno. A gente está falando ali de algo que o professor está ali para transmitir princípios, valores, né? Algo que aquele aluno, que é uma criança, um adolescente, vai utilizar no futuro lá na frente. Então, se o professor, que é uma figura tão importante no crescimento, no intelecto de um ser humano, perde esse valor, quem que esse adulto vai respeitar lá na frente? Qual tipo de princípios ele vai ter? Basicamente, ele vai ter um rei bebê, que é até utilizado na psicologia, esse termo rei bebê, que ele acha que tudo gira ao redor dele. A gente sabe que o mundo não é assim. E a questão de tecnologia, está tudo muito mais rápido, né? Como o senhor falou, existe uma agenda, eles estão organizados. Então, a gente vê vídeos do passado de um certo candidato aí, falando de uma agenda que ele falou que ia demorar 30, 35 anos para isso acontecer. E agora a gente vê vídeos atuais desse mesmo candidato falando que ele conseguiu alcançar um dos seus objetivos. Ou seja, eles são organizados. O senhor acha que falta um pouco de... talvez a palavra seja reação, uma ação, uma organização por parte daquelas pessoas que realmente preservam valores, família, pátria, religião, Deus, né? Falta um tipo de organização. A gente está um pouco meio calado e passivo em relação a esses assuntos? Olha, eu tenho visto, Gessé, Fábio e nossos telespectadores, aqueles que estão nos acompanhando, eu tenho visto o seguinte, que nós temos até havendo uma tentativa de reação, né, do povo mais conservador, né, que eu me considero do meio dessa linha tão conservadora, né, que valoriza a família, Deus e a liberdade em si. Mas está havendo, sim, uma reação. Porém, o que eu tenho visto é muita barreira, muitos obstáculos. Acho que justamente por conta dessa organização que eles já vem de muitos anos, né? Então até as autoridades, as nossas cabeças pensantes, a nossa liderança, né? Então nós vemos aí o Supremo já bem politizado, né? Sim. Supremo, nós vemos as universidades, né? Então assim, há uma politização já, vamos dizer assim, mais à esquerda, né? E eles parece que não aceitam
essa ideia de que existe toda uma série de pessoas, muita gente, talvez no Brasil aqui, pelo menos a metade, né? Da população, né? Pelo menos a metade da população que quer preservar os valores da família, né? A crença em Deus, a liberdade, poder realmente não ficar sob a tutela ou sob a influência total do Estado. Né? A gente já viu que esses modelos não funcionam. É. A gente tem aí países aí que adotaram, de certa forma, aí, né, um regime mais totalitário, de domínio, né, do que é dito, do que é falado, até do que é pensado. Né? Porque muitas das vezes que a gente está conversando aqui, mas a gente está construindo uma ideia. A gente está ajudando as pessoas que estão nos assistindo a construir uma ideia. Né? Então, as pessoas se incomodam com esse tipo de ato que a gente está fazendo. Eu estou lendo um pouquinho aqui nos comentários, parece que a gente está com o nosso áudio um pouquinho baixo, tá, gente? Então, assim, comenta um pouquinho, vê se melhorou. A nossa equipe técnica ali afiada deu uma ajeitada ali. Comenta pra gente no comentário aqui, que eu tô acompanhando aqui ao vivo, né, Fábio? Pra gente estar entregando, porque o assunto ele é muito importante. E também já interage ali com a gente ali, manda a sua pergunta para que a gente possa... Aqui, o pessoal já tá falando que melhorou. Beleza, show de bola. Então manda lá suas dúvidas, perguntas, interage com a gente, que o papo hoje aqui é família, realmente é algo que envolve toda uma sociedade. Mas você sabe que, voltando com o assunto aqui, que eu andei percebendo, vamos pegar um pouco do contexto histórico. Desde quando nós estamos nesse regime, ditamos assim, democrático, né? De direito. Né? Nós estamos vendo que, se você for pegar desde um contexto histórico, desde quando ele foi criado, né? Final vamos pegar ali, desde o final da década de 80 para cá, gente, a sua grande maioria dos políticos tem sido centro-esquerda. E esse centro aí é meio... Centro-esquerda. controverso. O problema, e esse que é o problema, porque o centro foi criado com um único objetivo, de ser um partido vendável, de ser um povo vendável. Sim. Entendeu? Então, eles vão para onde quem paga mais. Eles estão meio que numa prateleira ali. Estão ali e falam, nós estamos aqui para poder fazer força para aquele que paga mais. Quem paga mais, nós estamos indo. É uma vergonha. E, na verdade, quem acaba sendo prejudicado é o próprio povo brasileiro. E que, assim, eu vejo porque Karina já foi candidata a vereadora por 2 vezes. Por 2 vezes nós passamos isso, né? Nós chegávamos para fazer visita para as pessoas chegavam com muita facilidade e falavam bem assim, vem cá, o que vocês têm para oferecer para a gente poder votar em vocês? A Karina Descarado. Já descaradamente. Não, porque fulano veio aqui e fulano ofereceu aqui R$400 para mim, o outro veio aqui oferecer um tanque de gasolina para poder votar nele. Eles falavam abertamente, o fulano acabou de sair daqui, tá ali na rua de cima ali, tá ali agora ali e veio oferecer para mim tanto. E eu não vou falar o nome de jeito nenhum, porque... Não convém, né? Não convém, e o pai dele é extremamente perigoso. Diga-se de passagem, sabe? Então eu não quero ter dor de cabeça. Mas... e graças a Deus não ganhou, né? Graças a Deus não ganhou. O pai dele era bastante, mas o pai dele não ganhou. Mas, enfim, o problema está, na verdade, eu digo assim, não são os políticos. Porque os políticos não foram eleitos à toa. Sabe Eles quem? não estão lá simplesmente porque tomaram o poder e falaram, a partir de agora eu finquei aqui, agora eu sou o governador, eu sou o vereador dessa cidade. Não, foi alguém que elegeu ele lá, cara. E se alguém elegeu lá, quem que elegeu ele? Foi quem? Não. Sabe o que é o político? Tá entendendo? Sabe, existe uma expressão que quando tem uma lavoura, uma plantação, por exemplo, de soja. Aí eles fazem a amostragem de grãos. Né? Por exemplo, tem um campo imenso lá de grãos. Eles fazem a amostragem. Como é que eles fazem essa amostragem? Eles escolhem cantos específicos, não pega de toda a lavoura, e pega um pouquinho de grão de cada, por exemplo, nos quatro cantos da lavoura e no centro. E aí tira, e ali consegue mais ou menos ter uma base da qualidade daquele grão.
Os nossos políticos são uma amostragem da nossa população. Exato. Que foram pegos um pouco em cada canto, nos lados lá, nos extremos e no centro, e a gente tem um reflexo da nossa população ali. E assim, e para poder finalizar, eu gostaria de exatamente falar isso, porque nós estamos chegando no ano eleitoral. E se tem uma coisa que eu não gosto é quando o cristão chega e fala: a gente tem que parar de ficar falando de política. Né? Como diz aquele ditado, que política, futebol e religião não se discute. Não, mentira, discute sim. Sabe por quê? Porque enquanto a gente não tomar uma atitude uma atitude verdadeira, de chegar e votar realmente em pessoas honestas, pessoas realmente que são de Deus para poder estar lá na frente do governo, nós não vamos mudar nunca não vai mudar nada. Não vai mudar. Né? Aí quando a gente resolve mudar, a gente se depara com uma organização de muitos anos aí. Sabe? Né? Então, assim, o povo de Deus é um povo de direita. Em sua grande maioria é. Por quê? Porque é um povo. O povo de Deus é um povo que é alinhado de acordo com a palavra de Deus. Com a verdade. É de acordo com a verdade. Então, nós não aceitamos muitas coisas em que os outros partidos pegam e querem empurrar a goela abaixo. Como, por exemplo, está escrito na Bíblia que o homossexualismo é pecado. Então, nós não aceitamos o homossexualismo porque é pecado, mas nós amamos o homossexual. É diferente. A gente não ama o pecado. Ama o pecador. A gente ama o pecador, mas o pecado não. Então, eu tenho que deixar muito bem claro isso. É que ele deixar bem claro. Nós, cristãos, amamos o pecador e não o pecado que é cometido. Exato. Então, na verdade, nós não aceitamos muita coisa que querem empurrar a goela abaixo. Enquanto a gente não colocar de verdade pessoas que estejam alinhadas com a palavra de Deus, nós vamos ter problemas. Exato. E vamos ficar entregues. E essa é uma das armadilhas, né, pastor? Que a gente enfrenta no dia a dia. Que nós temos que falar, mas eu gostaria de falar hoje, assim, eu gostaria de a gente ficar um pouco alinhado, mas assim, eu gostaria que a gente falasse um pouco mais assim sobre pai, em relação pai e filho. Eu acho que tem um tema que a gente gostaria de falar, é bastante abrangente, porque se nós formos pegar que tem tanto assunto para poder falar que não cabe num podcast só, não cabe. Então, assim, eu gostaria que a gente focasse um pouco nisso, em relação às redes sociais, jogos, porque eu comecei falando um pouco da educação, porque eu vejo assim, a nossa geração, né? Porque hoje nós somos pais, a nossa geração hoje é pai. E eu vejo que a nossa geração se perdeu muito, sabe, pastor? Eu vejo assim, eu não sei em relação ao senhor, eu sei que a sua educação foi muito boa, né? Os seus pais eram, né, tinham uma educação um pouco mais rígida, né? Mas eu vejo que a maioria dos pais que tiveram uma educação rígida chega e fala bem assim, dizem assim, eu não quero que o meu filho passe pela mesma coisa que eu passei. E aí acabam, tipo, meio que abrindo a retaguarda e deixando os filhos fazerem o que bem entender. Eu acho que a primeira falha grave está exatamente aí. Porque hoje os filhos são, na verdade, o reflexo de uma família desestruturada. O que o senhor acha disso? Exatamente. A gente tem visto, por exemplo, eu tenho, né, como eu já exemplifiquei, a minha irmã, professora de alunos de periferia, pessoas simples, né, humildes. E, no geral, ela tem visto lá a maioria dos alunos não moram com o pai e a mãe. O aluno mora com a avó, ou mora só com o pai, ou mora só com a mãe, ou mora com a mãe e uma parceira, ou mora com outra pessoa lá. Assim, no geral, às vezes até ela pergunta para um desses alunos, e o seu pai? Ah, não, meu pai, eu já faz muito tempo que eu não vejo, ele não vem me ver, ele não me procura. Então, são pessoas assim que são abandonadas. E aí o que acontece? Essas crianças, elas vão crescer e normalmente vão repetir. Sim. Né? Vão repetir essa história negativa, né, na sociedade. Vai trazer problema para a sociedade, né? Sem dúvida. E aí, agora é lógico, existe toda uma questão, que nem o Fábio falou, das influências, né, hoje. Então, por exemplo, no meu tempo,
não havia tanta influência da mídia, né? A internet, né? Os jogos eletrônicos, esse tipo de coisa, né? Hoje não, hoje nós temos então o smartphone que todo mundo tem, né? Exato. E as crianças, há crianças que ficam com isso o dia inteiro. E isso, logicamente, traz influência sobre a vida das crianças e dá uma consequência lá na frente. Se o professor perder a autoridade para ensinar aquilo que precisa, o pai e a mãe, nessa estrutura que a gente falou aqui agora, é ausente, é uma família desestruturada, quem que educa esse jovem? Deixa eu fazer um parênteses O aqui. celular, a internet, o YouTube, Deixa eu fazer os um canais. parênteses aqui. Mandaram no meu WhatsApp aqui perguntando assim. Falou, Fábio, e aí? Você não terminou a história? A Karina aceitou ou não? Deixa eu falar bem claro, tá? A Karina não aceitou. Ela deu um recadinho bem interessante para a pessoa. Fala bem assim, falou, escuta, eu tô entrando para poder mudar essa história. Então, enquanto você ficar com esse pensamento de querer buscar apenas algo em troca do teu voto, o Brasil não vai mudar. E eu sou totalmente contra isso. Então, de mim, você não vai ter. Isso aí. Sabe? Então, eu queria deixar bem claro. Tá respondendo, então, para a pessoa, tá? Ó, a Karina não aceitou, não. Ela deu esse recadinho para ela. A pessoa ficou bem desconcertada, viu? Maravilha. Então, voltando, E aí? quem ensina esse jovem, essa criança, baliza toda a gama de informações que ela recebe, é a internet. E o controle, e hoje controle de pai, de mãe, de quem tá, não tem controle. Na verdade, Gessé, a gente vê hoje assim, o resumo é, os pais hoje têm uma vida extremamente corrida. Sim. Tá? Por quê? Porque hoje, antigamente, era muito comum ter apenas o pai que trabalhava, né? A mãe cuidava da casa, cuidava dos filhos, né? Então, era muito comum, só a renda do pai sustentava. Hoje, a renda, na verdade, baixou tanto, mas tanto, que é necessário que os dois trabalhem e mesmo assim ainda falta. Né? E ainda falta, porque a renda do brasileiro diminuiu muito. Então, por conta disso, os dois precisam trabalhar fora, os dois passam o dia todo em casa, chegam extremamente cansados e a única coisa só que eles querem é o quê? Eu quero descansar. Aí o filho passa o dia todo fora, o filho quer a atenção dos pais, porque passaram o dia todo fora. Então, eles querem isso. Aí é onde entram, então, os enganos. O que acaba acontecendo, então? Vamos lá, o que vocês acham? Ele fica à mercê da informação que ele tem na mão ali. O pai precisa descansar, a mãe precisa descansar. A primeira coisa que eles falam é chegar e falar assim pro filho, filho, toma. Dá um descanso para mim, pega aqui, vai lá, vai. Faz o que você quiser, fica lá até a hora de você poder dormir. É isso hoje. Eu estava numa loja, só permita-me falar, agora, 2 dias atrás. As meninas do caixa estavam conversando entre si. Uma delas, elas são, logicamente, 2 mulheres, têm família, trabalham, né? Então, fica o dia inteiro fora. Uma delas disse, meu filho me deu um tapa na cara esses dias. Meu Deus. Aí eu tive que dar uma dura nele, a outra lá, não pode deixar e tal. Aí eu ouvindo, né? Disse que o filho dela falou assim, mãe, disse que ele fica brincando o tempo todo num joguinho, por nome de Sonic, né? Sonic. E aí disse que ele chegou para ela e falou assim, mãe, o Sonic tá sangrando. Tá sangrando, isso aqui. Aí ela falou assim, o quê? Cadê? Quando ela foi olhar, ele bateu no rosto dela. Meu Deus. Então, assim, o que a gente vê, né? Então, a pessoa está deixando muito tempo a criança com o smartphone. E isso, de certa forma, está trazendo influência para a vida da criança. E a criança já está agredindo o pai. A mãe, no caso, né? Sim. Então, é interessante isso. Agora, 2 dias atrás, eu ouvi uma conversa de 2 mulheres assim, né? Então, a gente vê quanta influência negativa está tendo por causa disso que você falou. Tempo, né? Os pais estão tendo pouco tempo agora. Precisam trabalhar, precisam cuidar, trazer a provisão, né? E aí, os filhos ficam à mercê. E agora, o sistema educacional, tem mais essa, né? O sistema educacional do país está promovendo o seguinte, a criança deve ficar tempo integral na escola. É o dia inteiro na escola. A criança precisa estar na escola. Porque vocês, tirando a criança da rua, na escola ela vai estar sendo protegida, preparada, etc. Mas, infelizmente, esse sistema educacional que aí está
não vai preparar tão bem Não assim, vai, não. a criança não. Não. Vai trazer muita coisa negativa, muita influência. Vai, porque eu falo por mim. Infelizmente, ainda nós temos muitos professores que pensam, são muitas vezes até cristãos, mas pensam muito divergente, sabe? São muito liberais, né? São liberais demais, exato, sabe? E aí a gente vê, fora isso, ainda tem escolas que, graças a Deus, eu já trabalhei nas escolas em que eu trabalhei, foram pensamentos bem diferentes, são realmente pessoas cristãs, são incríveis, graças a Deus, mas eu sei que tem escolas, sim, escolas particulares, principalmente, em que quem manda é o pai, sabe? Então, o que o pai e a mãe fala é a ordem e acabou. Então, muitas vezes o professor é proibido de corrigir, sabe? De mandar para a coordenação, de mandar para a diretoria, de aplicar uma suspensão, muitas vezes é proibido porque quem manda é o pai. Porque se o pai fizer isso, daí o pai vai ficar chateado. Quem toma a suspensão é o professor. Vai tirar de escola, vai mudar de escola e vai perder aquele mensal ali, Sim. sabe? Então, isso, infelizmente, acontece e muito. E o que fazer, pastor? Como é que é a instrução, por exemplo, na sua igreja? Então, como você estava falando, né? Nós temos visto isso. Eu tenho visto, a gente tem visto isso na sociedade, mas eu tenho notado uma barreira muito grande. O sistema mundial, o sistema político, inclusive o Brasil, né, está já bem afetado, muito influenciado por essa ideologia mais marxista, mais esquerda, né, granchista. Então, assim, nós vemos que está difícil nós mudarmos essa conjuntura. Está difícil de nós, o povo conservador, o povo que pensa na família, tá complicado, está mais complicado. Está arrochando, na verdade, está apertando mais para o nosso lado. Sim. Né? E às vezes até eu penso que isso seria um sinal da volta já que somos de Cristo, cristãos, já, né? Da tribulação, e no a caso. gente crê que Jesus voltará, né? E talvez seja um dos sinais de que está muito mais próximo à volta de Cristo. Porque a tendência é apertar mais a vida das pessoas, né, antes da volta de Cristo. Como nós vemos na palavra de Deus, fala da grande tribulação. Né? O Jesus fala que virá uma época em que o mundo nunca passou e nunca mais vai passar. Uma época muito difícil que o mundo vai passar. Se já está difícil agora, imagina. Você imagina depois, né? Imagine depois. Então, assim, dá a impressão que as coisas estão caminhando para cada vez mais haver um controle estatal, o autoritarismo. Eu vejo assim, até estava lendo a Bíblia, a gente vai pensando, né, a respeito. Penso muitas vezes o anticristo, que a Bíblia fala do anticristo, um personagem, um homem, né? Mas eu vejo também o anticristo como tipo. Então, por exemplo, a Bíblia fala lá no Apocalipse, fala, por exemplo, que ele iria fazer a imagem dele falar. E as pessoas iriam adorar. A imagem que fala, eu vejo a internet. Internet, televisão, né? Na mídia, rede social, celular. Exato, temos a imagem que fala. Aqui, a imagem que está falando. É. As pessoas estão adorando, porque as pessoas que ficam se submetendo a toda essa massa de informações e não tem o crivo de analisar, né? De discernir, então está se submetendo, está adorando, né? E a gente vê, então, assim, que eu vejo tipos. Então, por exemplo, o próprio Estado hoje, eu vejo o Estado como um tipo do anticristo. Sim. Porque ele vai controlar as pessoas de uma tal forma que para você comprar e vender, você vai precisar ter uma marca na mão direita ou na testa, quando diz o Apocalipse, lá em Apocalipse 13, se não me engano, né? Ou 16. É dito que para a pessoa poder comprar e vender, terá que ter uma marca. E essa marca é a marca da besta, né? É um número. E nós vemos... Então, bom, hoje tudo depende de número, né? Você vê, a gente vai num banco, é senha para isso, senha para aquilo, é RG, é CPF... Número de conta, tudo, senha para isso, senha para aquilo. Então, tudo depende de número. E então tá fácil. O que o apóstolo João viu há 2000 anos atrás está diante de nossos olhos. Nós estamos vivenciando isso, né? Então, eu vejo que o Estado é um tipo do anticristo, porque o Estado quer controlar toda a situação.
quer controlar as relações sociais, inclusive familiares. Tipo assim, você não pode bater no seu filho. Não pode disciplinar, no caso, com tapa. Né? Acho que saiu uma lei aí da Xuxa uma vez, né? A Xuxa que influenciou para ser uma lei que não podia dar um tapa no filho. Uma coisa assim. Então, o Estado começa a falar, ó, você não pode fazer isso. Você não pode... vai influenciar até com relação à comida. Né? Lá na Europa já estão dizendo que você tem que diminuir o consumo de carne. Diminuir o consumo de carne. As pessoas têm que diminuir, porque tem que diminuir a criação de bovinos. Porque eles geram gás e afeta, né, dá o efeito estufa. Então, você veja, então é uma influência tamanha que o Estado vai passar a controlar a vida da pessoa. A pessoa vai ter que se submeter. Pastor, o senhor falou uma coisa interessantíssima aí. Eu tinha dado uma estudadinha sobre isso até um pouco antes de começarmos. O senhor falou com relação à adoração. Adoração, fui buscar ver, até mesmo no dicionário, uma veneração, uma paixão excessiva. O senhor acha que o uso excessivo disso daqui é uma adoração? Pode ser, pode se tornar. Pode se tornar. Se a gente não controlar, né? Nós temos que estar controlando. Controlar os nossos filhos, né? Nós mesmos, quando a gente fica... Hoje em dia, você vê, a gente sai. Se a gente sai sem um celular, parece que está faltando... Primeira coisa que a gente sai, a gente pega a mão no bolso. Peguei o celular? Né? Exato. E aí é automático. Eu não vou ser hipócrita. Nós passamos a ficar tão dependente, né, José? Porque, vê, até para poder pagar hoje é isso, tudo, né? Tudo. Às vezes que nem eu esqueço de sair com a carteira tá aqui, de casa. O cartão tá aqui, a habilitação tá aqui, tudo. O documento do carro tá aqui. Né? O documento tá aqui. Tá aqui. Tá a habilitação tá aqui, o documento do carro, da moto tá aqui, o cartão de crédito tá aqui. Momentos com a família, tá tudo aí. É. Então, assim, quantas pessoas que hoje acordam e a primeira coisa que fala, eu não vou mentir, né? João 8,44, né? Porque o pai da mentira é o diabo. A primeira coisa que eu pego quando eu acordo é o celular. Exato. Isso, de certa forma, precisa ser. Pastor, e por que o senhor acha que é uma adoração? Vamos lá. Não, olha, na verdade é porque isso passa a dominar, né? Então, a nossa mente, a nossa vontade, o nosso desejo, né? Por exemplo, eu de manhã, lá em casa, nós temos um ritual, né? Minha esposa não está aqui, tá lá em Brasília, está vindo de Brasília para cá. Mas, normalmente, ela faz o cafezinho dela, né? Aí, a gente para um pouquinho, vamos conversar um pouquinho, né? A gente ora juntos e tal. Mas ela pega... o celularzinho, já vai nas redes, porque ela está no grupo da família. Família da minha família, da família, parte dela, dos Martins que fala, né? E tal, vai ver as atualizações, né? Então, eu falo assim, vamos conversar, né? Vamos orar primeiro, né? Sim. Para depois dar um tempo a isso aí. Então, agora eu estou com outro projeto, né? Comecei a ler a Bíblia de novo, do Gênesis. Comecei no Gênesis. Então, agora a primeira coisa que estou fazendo de manhã ler. Por quê? Porque a gente vai, sabe, as coisas vão acontecendo, o mundo vai vindo a correria para cima e a gente vai se distraindo e vai deixando, efetivamente, ler a palavra, de ter contato com a palavra, de ter oração, de buscar mais a Deus, de meditar, né? Então, assim, acaba se tornando uma adoração, né? Até ir pro culto. Acaba se tornando uma adoração porque, de certa forma... a gente acaba vendo que a gente até mesmo deixa de viver, né, pastor? A gente deixa de viver. A gente deixa de ter comunhão com a esposa, com os filhos. A gente deixa de orar. Quantas e quantas vezes a gente vai dormir sem ler a palavra, sem estar orando. Então, assim, se o primeiro mandamento de Deus, ele quer que a gente o adore em primeiro lugar, né? Então, vem cá. Será que o fato, então, de eu estar deixando de orar, então, para poder ficar no celular, não é uma forma de adoração? Pois é. Eu acho que sim. Até, eu sempre sendo polêmico de novo, tem questão de ir para a igreja, porque hoje tem muitas igrejas, e eu não estou falando que eu acho isso errado, né? Mas as pessoas hoje, muitas pessoas não vão à igreja, ao culto, né? Ao templo, fazer adoração, cultuar o Senhor e assistem ministração no celular. Eu acho que assim, é uma ferramenta de alcance,
né? É uma ferramenta de que aquela pessoa que, por exemplo, está impossibilitada de ir no centro da cidade, está longe da igreja, que congrega, acompanhar, sim, o seu pastor. Mas, por exemplo, eu, pelo menos, não vejo cabimento eu morar a, sei lá, 2, 4 quilômetros da minha igreja, em vez de eu tomar um banho, me arrumar, né? Realmente dedicar aquele tempo ao Senhor, eu deixar de ir para assistir no sofá da minha casa. Exatamente, Gessé. E eu tenho falado isso lá na igreja. Eu falo assim, olha, você não vir na igreja, só se, eu assim, admito a pessoa não vir na igreja, se ela aceitou Jesus, entregou a vida para Jesus, se converteu, e de repente mora, é um ribeirinho, lá na beira do rio Amazonas, no meio do mato, um ribeirinho aqui do rio Paraguai, no Pantanal, lá no fundão do Pantanal, né? Aí tudo bem, se não tem nenhuma igreja, né? Aí ele vai buscar até a comunhão individual com Deus, né? Mas assim, uma pessoa que está aqui na cidade, ela precisa vir, ela precisa participar da igreja, precisa se relacionar, tem que ter relacionamento com os irmãos na fé e com Deus, né? Então, é importante sim estar na igreja. Então, essa coisa de a pessoa, não, eu vou cultuar aqui em casa, eu vou assistir o culto aqui na minha televisão, é estranho, porque a pessoa está deixando de se relacionar. Exato. Fica meio que no seu próprio ego, no seu próprio... Ela fica muito mais confortável, né? Porque, querendo ou não, a gente está reunindo seres humanos ali. Sim. Então, é inevitável que talvez uma palavra não concorde com a outra, uma pessoa talvez tenha uma certa... uma interpessoal com alguém ali, mas é justamente o movimento de ir é que Deus trata. Que Deus pode tratar. Eu pego um exemplo, me corrija se eu posso estar errado. Por exemplo, eu tenho minha casa, e na minha casa tem fogão, geladeira, panela. Mas se eu não for no mercado buscar o alimento, para que serve meu fogão? Para que serve minha panela? Né? Eu tenho os instrumentos necessários para poder fazer meu alimento, mas eu preciso ir buscar meu alimento. Né? Eu preciso buscar, selecionar. Né? E acredito que a igreja pode se colocar nessa forma de analogia. As pessoas muitas vezes elas acabam por algum problema, alguma situação que nem você falou, às vezes tem uma diferença com alguém, um probleminha com outra pessoa, ela fala, não, eu vou ficar em casa, vou cultuar aqui mesmo, né? Sim. Mas isso é porque ela mesmo já não está querendo resolver a situação, né? Então está protelando, vai empurrando, isso não é bom, para a vida emocional, para a vida espiritual da pessoa, né? A pessoa tem que se relacionar. A Bíblia, ela fala muito no Novo Testamento, na questão dos uns aos outros. Exato. Uns aos outros. Nós temos que nos relacionar. Suportai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Então, a gente precisa ter essas problematizações aí junto, né, com os irmãos, resolver os problemas, trocar ideias, um edificar o outro. Né? Na igreja acontece isso. Né? Exato. Acontece a edificação uns aos outros. Pastor, o Kleber Luz Rezende mandou um recado pro senhor. É o mineiro? Ele gosta demais do seu queijo. Fala, mineiro! Ele falou aqui, é o mineiro. É o mineiro. É o mineiro, pastor. Ele falou, diz que gosta muito do teu queijo. Que bom. E é verdade. Glória a O queijo do pastor é fantástico. O pastor faz queijo? Opa! Agora é o queijo mais disputado lá da igreja. O pastor, às vezes, tem que fazer sorteio para que ele vai vender. Maravilha. Um queijinho com um cafezinho, hein? Vai bem. Nossa, Vai bem. mineirinho. É bom demais. E em questão de... O que mais a gente pode alertar hoje? O povo de Deus que está nos assistindo, que vai assistir, que vai virar cortes, né? Uma dessas coisas é a gente buscar ter a comunhão com o próximo. Sim. Na palavra de Deus, ali em Apocalipse 3:20, Deus fala ali, eis que estou à porta e bato. Sim. Se alguém não ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. Sim. Hoje o mundo, o que mais a gente tem é distração. O que mais a gente tem é distração. E na palavra de Deus, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, né? Ou seja, o mundo está cheio de barulho, cheio de informação. Se a pessoa não parar para ter aquele momento com Deus, escutar a voz de Deus ali, como é que vai abrir a porta? Pois é. Como é que Deus vai entrar? São tantas as vozes, né? Exato. São tantas as vozes, né? Então são músicas, são informações, né? Notícias que a gente ouve, né? Então, assim, ideias, imagens, fotografias e tanta coisa que vem sobre a mente,
né, da gente, se a gente não parar para ouvir essa voz, Exato. a voz de Deus, né, a voz da palavra, a voz de Jesus, que está à porta do nosso coração batendo, né? Então, realmente, as vozes vão levar a gente para longe. E às vezes, olha, que eu tô com medo de ser criticado depois aqui. Mas, como a gente orou antes e a gente falou para Deus, para nós sermos para Deus utilizar a nossa voz como ferramenta, infelizmente hoje a gente vai para a igreja, ou então não tá na igreja, mas é o que a gente vê no status da pessoa. Ele tá sentado na igreja, mas aí ele pegou o celular e, ó, botou uma foto com uma mãozinha assim, né? Que tá orando lá, que tá na igreja. E se nesse 30 segundinhos, 40 segundinhos, ele perdeu a palavra? Como o crente diz, ele perdeu a bênção dele ali naquele momento. Eu acho que não é nem tanto isso, sabe, Gessé? Sabe o que eu vejo de prejudicial? É a pessoa sentir muito mais a necessidade de mostrar uma aparência do que estar preocupado em realmente estar lá dentro da igreja e adorar. Nesse exemplo. Sim. Concorda? Sim, exato. Muitos, né? Até a gente vê, como pastor, a gente vê muitas pessoas, lógico, hoje em dia, até a Bíblia a gente carrega, né? Tudo. Como eu trouxe a minha aqui do celular. Mas, infelizmente, às vezes, no momento que a pessoa está navegando ali, às vezes não está bem na Bíblia. Entra alguma outra coisa, uma rede social, pronto, já tirou a atenção da pessoa, né? Exato. Do culto ali, da adoração, porque aquele momento é um momento que a gente está oferecendo o nosso culto a Deus, né? Nós estamos oferecendo. E será que nós estamos oferecendo o melhor? Ou só um restinho ali, O que sobra, né? só o que sobra ali, né? E se a gente for ver, essa questão da reverência era tão bem cobrada por Deus, né? E eu vejo isso que nós realmente estamos deixando, assim, por detalhes a gente está errando muito. Primeiramente, a questão até da própria reverência dentro da igreja, dentro do culto, né? Eu vejo isso como uma forma, né? Uma falha de reverência até, inclusive até. Poxa, a gente tem que entender que nós estamos ali, não é um clube, nós estamos ali porque Deus está lá. Sabe? Imagine assim, se você pudesse, então, estar ali e ver Deus, ver Jesus. Se você pudesse estar ali podendo ver Ele, você estaria com o celular na mão? Pois é. Tá entendendo? Porque se eu tenho certeza que Ele está ali, mas eu não o estou vendo, então será que eu agiria da mesma forma se eu estivesse vendo Ele? Já a primeira falha de reverência, a gente já começa por aí, já. Né? Mas, sabe, você citou um versículo, eu gostaria de citar outro, que isso daqui eu cito bastante também, eu falo toda hora, pelo amor de Deus. É incrível. Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O cristão querendo bênção, ele vai receber? Vai. Se fala Vai receber? Vai. Mas qual é a primeira atitude que ele tem que fazer? Tem que buscar primeiramente, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Né? Então, colocar o reino de Deus em primeiro lugar, né? Em nossas vidas. Isso é fundamental, né? Essencial. Então, realmente, mais tantas coisas. E aí a gente tem a questão falha, das vozes, né? Aí as vozes dissonantes aí, né? Que levam Interferem, né? as pessoas a distraírem, a buscar outra coisa, né? A protelar, deixar para depois, né? E o tempo está passando, né? O tempo está passando, e Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando, né? Eu coloco, por exemplo, na quarta-feira agora, teve culto na minha igreja. Inclusive, pastor Roberto, se estiver me assistindo aí, grande abraço, meu pastor. Eu coloquei, não tinha voltado a trabalhar ainda, então acho que estava um pouquinho chuvoso na quarta, né? Aí eu coloquei uma minissérie para assistir. E chegou o horário do culto. E aí minha esposa pegou e falou, vamos pra igreja? Aí eu... Acabou não indo, né? Não, calma. Aí eu falei, putz, não quero ir. Porque faltava acho que 2... Sabe aqueles episódios decisivos? Aí eu falei, poxa, mas eu queria tanto assistir esses 2 episódios.
E aí, do nada, minha mulher apareceu pronta na minha frente. Bora? Vai, levanta. E aí eu falei... Aí eu lembrei de uma mensagem que o pastor me deu uma vez lá no escritório, quando a gente se reunia às sextas-feiras. Ele falou pra eu escutar mais a minha esposa. Aí, Valéria, mulher sábia que dificular. Muito bem, Valéria. E aí eu falei, cara, só tem que obedecer. Né? E foi assim. E depois que eu fui pra igreja, o pastor falou, gente, a melhor escolha que vocês fizerem é estar aqui hoje. Porque é o primeiro culto do ano que está tendo nessa igreja. Olha ela falando, fala Deus. Olha lá, viu? E assim, e realmente, gente, foi assim, eu moro próximo da igreja, coisa de 1 quilômetro, 2 quilômetros da minha casa, né? E, gente, eu ia perder de estar ali, né? Na presença de Deus, cultuando a Deus com meus irmãos ali, né? Recebendo uma mensagem no terceiro dia do ano, que foi na quarta, foi dia 3, né? O primeiro culto ali, ou seja, eu preciso... porque muitas das vezes essas vozes, essas interferências, elas vêm assim com essa forma de armadilha. Eu só vou assistir aqui hoje, domingo eu vou. Né? Depois eu vou, faço uma oração. O Deus que está lá está aqui também. Né? Deus está na minha casa, Deus está na minha casa. Mas eu preciso fazer o meu sacrifício. Gente, Jesus se sacrificou por nós na cruz do Calvário. Né? E Deus é o seu único filho para que nós tenhamos a vida eterna. O que para mim é dar um pause numa série ali que não me acrescentou a nada, né? Foi uma história lá que eu assisti e acabou. É um deleite mais para nossa própria carne. Exato, com certeza, é algo totalmente carnal. E a palavra de Deus naquele dia foi justamente nessa direção. Né? Então, eu agradeço, né, a Deus primeiramente e a Deus por ter colocado a minha esposa na minha vida, né? Vai lá, Valéria, vai, digita aí de novo, Valéria, vai. Fala, Deus, fala, Deus. Né? Então, eu acho que a gente precisa, né, pastor, realmente se sacrificar, né? Porque hoje em dia tá tudo muito cômodo, fácil, né? A gente poder não até tirar a nossa culpa. Porque se eu não tivesse essa sensibilidade de ir, eu não estaria me sentindo culpado. Mas depois que eu fui, não é que eu estou me sentindo culpado depois, mas eu vi o quanto que eu perdi. Né? Por alguns instantes eu ter abdicado da minha vontade para poder cultuar o meu Deus. E hoje uma das armadilhas, que tanto é que naquele assunto que eu falei no início, do pessoal querer corrigir a igreja é justamente para tirar, parece que esse desconforto que a palavra de Deus traz. Por quê? Porque a gente vê que a gente está na carne, né? E quando se corta algo na carne, dói. Então, às vezes, hoje existem igrejas, ministérios que falam que aquilo que a pessoa quer ouvir, não aquilo que a pessoa precisa ouvir, né? E aí se torna uma palavra sutil, agradável, mas em forma de edificação. Onde está Deus nisso daí? Né? Exatamente. Eu gosto de ver tem a vida de Jesus, né? A vida de Jesus com os seus discípulos. Então, quando ele começou lá a gente vê isso lá em João 6, ele estava falando que ele teria que dar a própria carne, o sangue, por cada um de nós, né? E ele começou a falar a respeito disso, que nós teríamos que comer da carne dele e beber do sangue dele. E aí, todos os seguidores que estavam ao redor começaram a se incomodar com aquele discurso forte de Jesus. E começaram a abandonar, a sair embora. Jesus olhou para os seus discípulos, né, mais próximos ali, certamente os 12, falou, e vocês, querem ir também? Querem ir? Pode ir. Pode ir. Aí o apóstolo Pedro falou assim, mas Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna, né? Aí o que a gente vê na vida de Jesus é que não havia, assim, você não vê palavra de autoajuda, não. Sim. Você é um vencedor, você tem que ser próspero, você tem que... Não. As palavras de Jesus é de correção, de disciplina, de mudança. Arrependei-vos, pois vos é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, né? Então já chegou
o reino de Deus, né? Então, assim, não era palavras para massagear o ego. Sim. Né? Eram palavras duras. De crescimento. Palavras de duras. Crescimento. A gente não vê Jesus com palavras assim... Que a gente vê muitos os famosos pastores coach, né? Hoje ainda não vê isso, não. A gente vê palavras para mudança de vida. Eu fico imaginando, assim, essa Bíblia que eles querem fazer. Porque a gente tem na palavra lá que Deus é amor. Mas na sequência que tem, ele também é fogo consumidor. Será que essa segunda só parte... esquecendo só disso, né? Será que essa segunda parte do versículo nessa Bíblia editada vai continuar? Eu acho que não. Né? Porque não, Deus, ele é amor. Né? O maior exemplo disso é entregar seu próprio filho para que a gente pudéssemos ter a vida eterna. Mas ele também é fogo consumidor. E não é porque ele é um Deus malvadão, né? Ele é um Deus que... Porque existe muito disso aí, né? Que Deus é um Deus que castiga, é um Deus que não sei o que tira aqueles meus prazeres, alguma coisa. Não é. É que ele quer nos edificar. Nós não somos cidadão desse mundo, né? Nós temos que ser a luz do mundo e o sal da terra, né? O sal, ele é algo que ele tempera, ele agrega sabor ali no alimento. Mas como é uma colher de sal para ver se você não gospe na hora? Né? Porque ele é forte. Né? Então, existe muito disso aí. E eu fico, às vezes, né, olhando algumas coisas que existem no YouTube, alguns vídeos aí da blasfêmia que estão fazendo com a palavra de Deus. Tem muito, infelizmente. Inclusive, a gente tem visto muitos canais, né? Com, por exemplo, fuxicos, fofocas do meio gospel, né? Para ganhar audiência, ganhar seguidores, né? Tem muito isso. Isso acaba fazendo do evangelho uma coisa muito insignificante, né? O povo vai ver só para ver as fofocas, os fuxicos, os problemas que estão sendo causados, né? Os maus testemunhos, né? Então, se enfatiza os maus testemunhos, né? Das pessoas que estão em evidência, por exemplo, no meio gospel, né? E isso não é edificante, não. Não vejo edificação nisso aí, não. Infelizmente, há muita gente que está ganhando fama, né? Fama e os likes na vida, mas às custas de denegrir, de denegrir o evangelho. Exatamente. E é preocupante, né? Hoje, falando um pouco HB falou, disse que o pastor parece que está adivinhando o que ele queria falar. Ele queria perguntar exatamente isso para o senhor. Eu até perguntei para ele reeditar um pouco a pergunta. Eu não entendi direito. Pergunta para o pastor o que ele acha sobre a comercialização da música sacra ou gospel. Hoje a Tati Isaac, a ex-funkeira, disse que recém se converteu e um pastor de uma igreja com muitos fiéis fez um convite pagando alto para ela ministrar um culto de louvor. Ela muito sabia, dispensou. A falta de compromisso com muito sábia, dispensou. A falta de compromisso com o processo pastoral pode acabar difamando o evangelho? Demais. Muito, né? É o que a gente tem visto, né? Eu, assim, não sabia, não conhecia. E depois que eu comecei a entrar nesse meio do YouTube, né? A seguir, acompanhar canais, porque antes eu ficava muito preso à televisão. Daí depois esse negócio de a gente ver que a Globo só conduz o povo, aí eu comecei a cortar isso e falei, não, agora eu vou escolher aquilo que eu gosto, né? Então a gente vê os programas, os documentários, as coisas que vão edificar mais. E aí eu comecei a ver, então, né, através de alguns canais, o quanto que há um comércio, né, infelizmente, no meio da música, da fama gospel, né? E aí acontece escândalos aí, coisas terríveis no meio, né? Gospel aí. E a gente acaba sendo escândalos aí nacional, né? Nacionais, escândalos que a gente vê assassinato, crime. Pois aquele jovem que eu fiquei assim, rapaz, aquele jovem que cantava acho que é J.A., um menino. Sim. Acho que é J.A., sim. né? Aí se tornou trans, né? ele se transformou, agora é trans. J.A., eu entendi. Entendi. J.A., ele era o meu xará, não é? Teve também cantor. O xará dele, não foi? Né?
O Gessé Aguiar também. Aí a gente vê assim algumas coisas, fica assim, né, embasbacado, assim, pessoas que têm um talento, um dom, Deus deu assim, realmente dons, talentos para essas pessoas, e de repente elas, na verdade, elas faltavam uma experiência maior com Cristo, né? Faltava uma experiência mais profunda. Até são aquelas que estava falando, né? Até das Priscila, exato. Né? Que são as sutilezas que Satanás vai colocando, a gente não percebe. Né? Não percebe. Exato. Então, assim, a Priscila, você lembrou bem, uma menina Exato. Que, né, no início, assim, puxa, essa menina cantava tão bem, testemunho, né? Ela assim, canta muito bem, né? Ela foi puxando, inclusive aquele Udi, japonesinho lá. O Yudi. O Yudi. Até acho que ele veio pro evangelho através dela, Através dela, foi. Né? Mas aí, de repente, a menina, agora, ela deixa o meio gospel, praticamente, né? E se tatuou toda e tal, mudou uma coisa totalmente. Muito transformada. Então a gente assim vê, né, infelizmente, que essas pessoas, elas entram nesse meio, mas tem que ter esse cuidado, né, Gessé? Sim. Você falou, de não se deslumbrar demais, né? Porque o mundo vai puxando, vai colocando, sei lá, tendências, e aí os cantores acho que vão para agradar, para atingir uma audiência maior, começa a puxar para mais certo tipo de costumes e tal, e aí muda totalmente, a pessoa muda, né? Deixa os valores. É aquela coisa do brilho do mundo. Né? O mundo, ele brilha, né? Ele parece ser algo emocionante. Então... Né? E uma pergunta pessoal que, por exemplo, o senhor saiu do catolicismo, né? Isso. O senhor falou, e na sequência, aí o senhor se converteu e foi para a igreja evangélica, ou, por exemplo, teve um período que o senhor se afastou? Não, então, até isso, eu estava ali na linha do meu testemunho. Então, foi assim, eu estava com carência. Até vocês me incomodarem e depois me cortarem, né? Pois é. Com carência, uma carência espiritual. E eu conversava com meu irmão muito, falava assim, rapaz, eu preciso me aprofundar mais com Deus, mais na palavra, parece que está faltando algo. E nisso surgiu um convite de estudo bíblico, que o meu irmão achou na Universidade Federal. Ele estava fazendo engenharia. Ele falou, Marco, você está querendo aí, ó. Ele me deu aquele convite. Era um convite da Escola da Bíblia, que fica ali na 26 de agosto. É um estudo, né? Um estudo bíblico. E aí eu falei, rapaz, que legal. Eu fui, fiz o estudo, né? São 10 lições. Me edificou muito. Muito mais do que aquele tempo todo que eu estava no meio do catolicismo romano, no caso. E aí mas eu fiquei sem... Eu não entrei, porque lá é uma igreja, na verdade, né? E aí, até que um amigo meu, muito amigo de infância, nos encontramos na rua e ele estava firme na igreja, ele estava já até namorando, fazendo seminário e tudo. Ele falou assim, aí, Marco, como que você está, por onde você anda? Eu fui explicando para ele o estudo bíblico que eu tinha feito, mas que eu não estava em nenhuma igreja, nem mais católico, nem mais... Né, nessa igreja da Escola da Bíblia lá. E aí ele falou, vamos lá para a Igreja Batista, vamos lá, vamos hoje assistir o culto lá, vamos estar juntos. Deus nos colocou aqui hoje para a gente se falar. E realmente, foi Deus. Eu fui, a partir daquele dia, eu nunca mais saí. A partir daquele dia eu falei, pode me esperar. Porque ele sempre me chamava para ir à igreja. A Igreja Batista, porque ele era batista, né? Sim. Mas eu ia uma vez ou outra e não sentia nada, absolutamente nada, e voltava para casa. Mas daquela vez, não, eu fui com um objetivo. Deus, eu quero te conhecer mais, eu estou aqui por essa causa, para te conhecer. E a partir daquele momento, Deus foi transformando a minha vida, sabe? Foi mudando a minha vida, assim. Eu fui perdendo os temores, né, que eu tinha, temores na área espiritual, sabe? Porque mesmo sendo cristão, né? Eu tinha um temor, essa questão do inferno, assim, sabe? Vinha na mente, né? A questão dos pecados. E com a minha entrega para Cristo, isso foi sendo dissipado, né? Então, foi sendo uma experiência com Jesus, foi dando aquela tranquilidade, aquela paz que só Jesus dá, realmente, de vida eterna. Maravilha. Aí eu entrei para o meio, né, no caso, evangélico, cristão evangélico, e fiquei participando até conhecer a Cátia. Eu ganhei a Cátia para Jesus, a minha esposa, e depois eu resolvi fazer o seminário, porque tinha
sentimento lá no fundo de fazer esse seminário, de fazer teologia. E eu fiz o seminário não com o intuito de ser pastor, mas falar, vou fazer o seminário para me conhecer mais a palavra. Questão para ter mais estudo, conhecer mais. Mas eu tinha aquele chamadinho, falando, eu não quero colocar a minha vontade na frente, porque se de repente eu estou achando que eu sou um chamado e não sou, às vezes é a minha carne. Sim. Né? E aí eu orei a Deus e fiz o seminário, terminei, eu fiz a teologia, né? Mas na minha igreja, na época, o meu pastor não abriu muito assim a possibilidade de eu efetivamente trabalhar, né? Eu já trabalhava com jovens, com escola bíblica e tal, mas ele não abriu, oh, Marcos, vem cá, vamos trabalhar junto. Não. E isso me deu dúvidas. Eu falei, mas será que eu sou chamado? Se o meu próprio pastor não me abre a uma oportunidade. E eu orei a Deus com a Cátia. Falei, Cátia, vamos orar. Eu não quero mais ter dúvida. Nos ajoelhamos e oramos. Senhor, se o Senhor tem um chamado, o Senhor abre porta. Abre as portas que precisas abrir. Se não, o Senhor pode fechar, que eu vou ficar na igreja, eu vou participar, eu vou fazer a minha parte dentro da obra. Mas sem essa de chamado. Né? E a partir dali, acho que questão de uma semana depois, eu conheci um outro pastor, né? E a gente foi se falando, conversando. Esse pastor falou, vem para cá, vamos trabalhar junto na igreja, eu vou te ajudar. Ele, por iniciativa própria, assim, sabe? Deus, você é seminarista? Eu falei assim, eu já terminei o seminário. E o seu concílio? Falei, olha, meu pastor até agora não disse nada, então vamos trabalhar junto, vamos conversar mais. Ele se propôs. Então, Deus conduziu tudo. Ele mesmo encaminhou e abriu as portas. Abriu as portas. Então, eu vi uma porta aberta ali. Deus trabalhou conforme a gente orou. E, a partir daí, eu pulei de ponta. Eu e a esposa, né? Aí, meus filhinhos nasceram e tal. E a gente foi trabalhando juntos. E aí, viemos para cá, que o Fábio e a Karina conhecem um pouco da nossa história aqui, gente, do começo. Nossa, o pastor Marcos e a Cátia iam toda semana lá no apartamento. Eles moravam lá na Mata do Jacinto. E eu moro para lá, para Coronel Tonino, mas a nossa igreja aqui na mesma Pioneira. casa. Ele morava também na mesma casa que ele mora hoje, mas da casa dele pro apartamento era 2 minutinhos, né, pastor? Era mais perto, muito bem perto, mais perto. Muito perto. E aí o pastor toda semana estava lá em casa para fazer discipulado. Eu lembro até hoje. Iam os 4, o pastor Marcos, a Cátia, a Karen e o Salatiel. E os dois, como dormiam cedo, os dois dormiam dentro da caminhonete, né, pastor? Os dois ficavam dentro da caminhonete. Você vê o tamanho deles, como eles eram, né? Karen devia ter o quê? Acho que uns 5 anos mais ou menos. O Salá 6. O Salá em torno de 6 anos mais ou menos, que eles eram nessa época, quando começou a fazer discipulado. E, então, assim, Deus foi encaminhando as coisas, a gente veio para cá, né? E a gente começou a trabalhar com a igreja com 3 jovens, tudo foi realmente, começou essa igreja na varanda desses 3 jovens, e aí eles alugaram um salão e eles nos pediram ajuda, eu comecei a vir, né? E hoje é uma igreja, hoje nós temos uma igreja. Na época em que o pastor Hudson e a Tati cantavam no louvor. Olha. O senhor é músico, pastor? Não. Não, ele é assim, ele é baterista, ele toca bateria. Ele toca bateria. Mas assim, no passado, né? Eu digo assim, que nós viemos, aí o pastor que ele falou, que cantava, era o pastor Hudson, que a gente ordenou. Aqui o pastor Hudson, né, foi fruto nosso aí. Então a gente está trabalhando com a igreja e nisso a gente tem aprendido, irmão Gessé e irmãos que aqui estão e aqueles que estão nos assistindo, nós estamos aprendendo até hoje, né? Deus me falou assim que eu iria ser forjado, eu senti isso claro assim, que eu iria ser forjado no ministério aqui e fui mesmo. E forja, você imagina o quê? Fogo e marretada no ferro, né? Exatamente. Então, assim, logicamente que eu tive que me submeter muito, sofrer até algumas situações, né? Passei por várias lutas e Deus vem nos preservando e nos amadurecendo. A gente está aprendendo, a gente aprende, né? Todo dia. Né? A gente não é nem um super-herói, nem o bambambam, a gente está aprendendo junto aí com os irmãos. E Deus tem dado graça, né? Amém. Olha, estão me cobrando muito aqui. A diretora tá falando aqui, fala, olha, se não falar aí já vai acabar caindo a casa depois. Eu preciso mandar um abraço para dona Geronice, lá das Moreninhas. Dona Geronice, beijão para a senhora. Obrigado pelo almoço de hoje, foi incrível, viu? Seu macarrão com a galinha tava, perfeito. Um abraço também para os meus alunos também lá, também que estão assistindo a gente também. Meus queridos,
Mais alguns dias nós estamos aí já, viu? Espero ver todos lá. Você viu que o Jair comentou? O Jair também falou? Falou do Palmeiras, no mínimo, né? Ele falou que você não sabe tomar tereré nem escolher garrafa. Não, eu não sei tomar tereré na garrafa do Palmeiras. Eu não sei, é diferente. Entendeu? Tomar tereré eu sei. Ele falou, garrafa linda. É mesmo, Eu falei pra você que ele é palmeirense, eu falei. Rapaz, o Gessé é palmeirense de verdade. Não conheço, mas já considero bastante. Olha, nós precisamos falar aqui sobre a ótica especialista. Eu vou mostrar uma coisa para você, meu querido. Isso daqui é impressionante. É impressionante isso daqui para poder limpar óculos, meu querido. Me dá um pouquinho. Aqui, ó. Aqui, olha, eu vou te falar uma coisa. Ótica Especialista, ela fica na Antônio Mário Coelho, esquina com a 25. Você tem que ir lá e falar com a Thelma. Vai lá e procura a Thelma, gente boníssima demais. Limpa lentes. Karina conheceu também, já me falou. Eu fiquei impressionado já do quanto que ela me falou bem da Thelma e da Ótica Especialista. Olha, você tá precisando dar uma ajeitada no teu óculos, precisando de um óculos novo. Olha, esse daqui é o paninho do poder. Você está precisando... Olha, você enxerga até o que não deveria até com isso daqui. Impressionante. Vá lá. Ótica Especialista fica na Antônio Mário Coelho, esquina com a 25. Vai lá e procure a Thelma. Vai lá e fala que você assistiu aqui no ViaCash aqui e está precisando urgentemente dar uma ajeitada na tua vista. Que com certeza você vai ser muito bem atendido com muito amor e carinho. Tá? Vai lá, procure óculos de grau, óculos de sol. Fique à vontade para procurar a Ótica Especialista e vai lá e fale com a Thelma, tá bom? Para você que tá sofrendo dor de cabeça aí, pode ser visão, né? Pode ser. Pode ser visão, né? Então, vai lá, faz a... Agora, se lá, for sabe me dizer, Karina, se lá faz exame também de vista ou tem que levar a receita? Tem que levar receita, tem que levar. No hospital dos olhos, né? Lá faz uma consulta, leva a tua receita. Já faz óculos de grau, óculos solar com grau, né? Acho que deve ter o serviço de lentes lá também. Falando nisso, e aí? Vem cá. Fala mesmo. E farofa? Não tem farofa? Farofa? Farofa tem. Você trouxe farofa ou não? Você trouxe a farofa pra dar pro Kleberson lá? Ele vai te cobrar depois, viu? Eu tô devendo uma farofa pra ele? Você tá devendo. Então... Tá, você tá devendo farofa. Eu vou ter que ir lá na igreja e levar a farofa pro pastor. Vai ter que levar lá a farofa pro pastor, Marcos. O pastor adora uma Sabe por que eu vou lá? Porque eu vou querer um queijo. Então... Você não vai, você não vai se arrepender. Eu vou querer não queijo, vai se arrepender, então a gente vai porque fazer o queijo uma do troca. pastor é incrível. Mas, gente, as farofas temperadas Samap já tá em toda a Campo Grande, em todo o Brasil. Né? As farofas de Monte Alegre, Minas Gerais, são 14 sabores de farofa. Torração caseira, 100% mandioca, costelinho com limão, bacon, carne seca, picanha com passa, piqui para quem é de piqui. Né? Então, assim, e também tem outros produtos aí que já estão no mercado aí também, que são os molhos Samap. Já sei, vou te falar, qualquer molho daquele com um bifezinho, meu amigo. Eu gosto muito do alho defumado. Aqui, exatamente, o de alho defumado, meu amigo. Olha, eu vou te falar uma coisa. Na virada do ano, passamos só Karina e eu aqui em casa. Foi a primeira vez que nós resolvemos passar em casa. Coisa boa. Só nós dois aqui, nós dois. O HB estava junto também, e o HB. Aí, a carne que a gente tinha preparado para levar para a igreja, né, eu resolvi assar aqui em casa, sabe? Peguei o bife lá e resolvi fazer grelhado. Meu amigo, eu lembrei do molho. Faz toda a diferença, né? Meu amigo, que é aquilo, e cara? A farofa? Aquele molho. E a farofa, Fábio? Com a farofa também. Eu também tenho ainda, não deixa faltar, não. Rapaz, aquele molhinho de alho defumado em cima da carne é impressionante. Aí não tem o que falar, tem o barbecue também, que é fantástico também, olha, vou te falar, viu? Não, vai entrar lá na página da Ourives Alimentos, lá no Instagram, que você vai encontrar não somente os pontos de venda na cidade, mas também todos os nossos produtos lá, né? Que tem a linha da Poro Food, tem as farofas Samap, vai ter lá vários produtos lá, e produtos de qualidade. E outra, também, eu já aproveitando o embalo aqui pra gente finalizar. Você já pagou suas contas já? Olha, eu tô me programando, Fábio. Tá difícil?
Deus vai abençoar, Deus vai fazer um milagre. Eu acho que você precisa de um telefonema, você precisa falar com a sua irmã. É a Jéssica da Investcred. Isso. Para você que é aposentado, pensionista do INSS, funcionário público, professor do Estado. Também. Pode fazer o seu empréstimo pessoal lá, a liberação do seu... Na hora. Do FGTS, Rapidão. né? É o saque aniversário para você que não fez ainda, né? Talvez com essa saída com essa liberação do 13º aí, a margem e o valor pode ter aumentado. Então você que não fez saque, tá precisando de dinheiro aí para ir passar umas férias ainda, para dar um pulo na praia, no rio, ou para pagar as contas, né? Entra em contato com a Investcred, lá você vai falar com a Jéssica no 48 99688 6043. O Investcred está aparecendo na tela aí também. Caso você queira também entrar em contato ali pelo Instagram ou Facebook, mas se você chamar, não agora, né? Se você até tiver pelo computador agora, eu vou deixar você pegar teu celular. Mas se você estiver vendo... Pelo celular assim, não faz isso, senão você vai derrubar a live. Agora, não faz isso agora não. Anota o telefone, que é o Isso. 48 99688 6043. Você entra em contato com ela, passando as informações, ela vai fazer a consulta em menos de 5 minutos, ainda hoje o dinheiro está na conta. Né? De manhã, tarde, à noite, você pode ir lá, mesmo. que é basicamente 24 horas rapidão. online lá, para poder liberar o seu dinheiro. Show de bola? É isso aí? É isso? Faturamos? É isso. Amém. Amém, né? Na sequência, a gente também vai estar liberando nosso Pix aqui do ViaCast Podcast. Ô, glória! A gente chega nesse padrão ainda. Né? Vamos fazer, já que o pessoal faz, vamos fazer também. O pessoal tá distribuindo, né? Nós vamos Tá abençoar fazendo, também, né? vamos Vamos abençoar o abençoar povo aí. Se Deus quiser. Maravilha. Pastor, domingo é dia de culto? Isso, nós temos o culto lá, é 8h30 da manhã, a gente tem escola bíblica, né? Coisa boa. Dominical, a gente tem 8h30 da manhã até as 10 horas. E à noite é 18h30 o culto, né, de celebração. A gente tem quarta-feira culto de oração de manhã. Na quarta de manhã, oração das 7 às 8 da manhã. E na quinta-feira, oração à noite, das 19 às 20 horas, 20 e 30 horas, na quinta-feira. Então tem culto domingo de manhã, domingo à noite e quinta-feira. E quinta-feira, E fora na quarta-feira de manhã, oração. Quarta-feira de manhã. E Tem encontro nos lares, assim, a gente faz reuniões de pequenos Células. grupos. Ah, Pequenos célula. grupos nos lares, Tinha aquela a visão G12 antigamente. Isso. Né? Mas nós temos assim, o meio batista tem uma visão que a gente chama de visão, vamos dizer assim, é a igreja multiplicadora. Igreja multiplicadora. A igreja multiplicadora. A gente quer que a igreja multiplique, a gente trabalha com pequenos grupos, onde é mais fácil, você conhece, a gente tem mais aquele tempo de conversar com o irmão, bater um papo, trocar uma ideia, um edificar o outro. Sim. Às vezes saber de problemas mais complicados, sérios, e ajudar o irmão ali, né? Às vezes o pastor, a gente está ali e o momento é rápido do culto. Ali. A gente conversa com o outro, não tem aquele tempo de intimidade. E no pequeno grupo é bem mais fácil isso aí. É mais fácil, né? Gera aquela aproximação. Isso. Né? Então é muito mais fácil. Claro que o intuito da igreja é adorar a Deus. Mas acho que um dos intuitos também é se tornar uma família. Uma família com que a gente possa se ajudar. A igreja é a família de Deus. Exatamente. É um dos, vamos dizer assim, os termos, uma das qualificações da igreja é isso, é a família de Deus. Uma das coisas que eu gostava muito quando eu era da Batista, lá da Batista Moriá, Sim. que era do pastor Romário, que inclusive a gente comentou antes aqui, era da Escola Bíblica Dominical. Lembra um pouco meu tempo de adolescência. Ah, que legal. Que minha juventude está indo embora. E também eu gostava bastante, né? Eu gosto muito de estudar, de ler. Certo, que bom. Não somente a palavra também, mas até o pastor falou no culto de quarta-feira agora, que Paulo ele era um pouco chato, vamos colocar a palavra assim, porque ele estudava muito para confrontar, para gerar perguntas, não sei o quê. Aí até minha esposa me chamou de Paulinho, né? Porque muitas das vezes eu quero... E aí eu tomei uma pancada lá no café. Lá na Ellen. Lá que o apóstolo disse, porque... Triunfa o rei, o local. Exato, porque ele falou que aquilo que eu estava estudando bastante eu ia começar a sentir. Né? Porque a palavra de Deus não é para você entender,
né? É para você acreditar e sentir aquilo que o mover de Deus traz. Né? Não foi exatamente com essas palavras que ele utilizou. Eu lembro que eu falei, eita. A hora que falou aquilo foi uma pancada. Te chamou de profeta, foi? Foi. Aquele... Tem que conhecer lá, pastor. Disso. Tem que levar teu pastor lá. O pastor é lá perto, lá eu falei pra ele onde é. Eu falei pra ele vai levar a Kátia lá pra conhecer. Fala pra Karine e o Fábio levar vocês lá. Isso. É bom. Tomar um café. É muito gostoso lá. É um pedacinho do céu. É verdade. Aquele local. E como é que a gente está iniciando o ano, né, 2024, projetos para esse ano da Igreja Batista de Janelas do Céu? É simples, assim, eu não tenho muitas firulas não, sabe? Vou ser sincero aqui, não tem muitas... o meu projeto é simples, é discipulado, é discipular, pregar o evangelho para pessoas aceitar Cristo, se converter verdadeiramente, reconhecer os pecados, discipular, consolidar a vida e encaminhar essa pessoa para que faça novos discípulos, que a pessoa se torne um discipulador dentro da igreja, né? O meu ministério é discipulado. Então, a gente vem apregoando isso, discipulado, vamos discipular. Eu discipulo o Fábio se torna meu discípulo, depois ele se torna um discipulador, porque ele vai discipular o Cleberson, né? O Cleberson discipula a Karina discipula o Gessé, e assim vai multiplicando isso. A ideia é simples, né? Então, o projeto é esse, que o Senhor enviar mais vidas, a gente conhecer, convidar mais pessoas e trabalhar essas vidas, né? Discipulá-las e batizá-las em nome de Jesus. Hoje eu acho que o povo não tá curtindo muito não a live. Por quê? Não tem quase curtida, velho. Ninguém tá sentando o dedinho pra curtir. Ô, pessoal, acho que o povo não gostou muito, não. Pastor, eu acho que tem bastante gente da sua igreja assistindo agora. Então, eu vou passar o cálice. Eu vou passar o cálice. Então, você que está nos vendo aí, como diz o pessoal dos canais aí que eu assisto, senta o dedo no like aí, aperte o likezinho. O likezinho é muito importante, né? Porque isso faz com que a gente tenha ajuda a multiplicar o conteúdo, ajuda, né? Ajuda. Então, faz ajuda isso aí, bastante. Já aproveita esse tempo agora. Enquanto nós estamos falando, já clica aí no likezinho aí pra gente ver. E a hora que terminar essa live, que ela vai ficar gravada, registrada. Vai ficar gravada. Então compartilha, gente. Isso aí é um assunto. Fica lá. E começa agora a falar ali nos comentários. Interage com a gente ali, né? E se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda sexta-feira a gente está com um convidado maravilhoso. Igual temos hoje o pastor Marcos do Alibe. Né? Pela parte que me toca. Exato. E a Karine e o Fábio chegou a falar o significado do nosso ViaCast, porque é uma sigla, né? Se transformou numa sigla, né? Por gentileza, me falem. É um canal de valor, intercessão e avivamento. Né? Então tem um pouco daquilo que a gente estava falando no início, dos valores, dos princípios. Né? Abordou bastante também a questão da intercessão, que a gente buscar o reino do céu e o avivamento. Né? E não é fácil, pastor. Realmente a gente precisa de oração, porque isso daqui... É uma batalha. É uma batalha, pastor. Toda semana é uma batalha nova. É impressionante. Karine e eu aqui, nós estamos aqui, né, amor? Desde as 4 horas da tarde aqui dentro, aqui, orando. Aí a gente não saiu daqui. Eu não saí daqui nem para poder ir no banheiro. Estou aqui desde as 4 horas da tarde orando aqui, porque... É uma batalha, pastor. No primeiro podcast nosso, você lembra? Caiu um pé d'água tão grande, mas tão grande que a rua aqui ficou alagada. Virou um rio. O convidado, para poder entrar, nós colocamos o carro dele aqui do lado, a porta está aqui do lado, ele caminhou 1,5 metro só. Ele chegou molhado. Impressionante. Pastor Dinho. No segundo, o Júnior Mânica, nós tivemos um problema no áudio dele no início. Ficou até resolver. Foram quase 20 minutos para resolver o problema no áudio. No terceiro veio o Dr. Sandro. Né? O Dr. Sandro foi o que menos deu problema. Já caminhou com mais tranquilidade. Né? Já, mas aí depois no quarto, nós tivemos problema com os meninos lá da VATS. Nós também tivemos problema. Então, pessoal, não é fácil, né? A gente vê, né, que isso é um movimento, né, que nós queremos trazer edificação para a vida das pessoas através da informação, do conteúdo.
conteúdo de qualidade. Então, o inimigo se revolta, né? Ele se levanta, né? Porque eu acredito fielmente que realmente nós somos instrumentos nas mãos de Deus, né? Atrás de cada pessoa que existe um indivíduo ali, um CPF, uma pessoa que é pecador. Sim. Né? Mas eu falo por mim, né? Eu estou buscando, né? Rever meus comportamentos, mudanças. Rapaz, né? que bom aí. Você Porque não é fácil, né? Eu tô voltando para a igreja agora recentemente, né, pastor? Então... Você esteve fora? Estive fora. Passei um período fora. Quanto tempo? Olha, passei brincando aí nada, uns 10 anos fora. Bastante tempo, então, hein? vai muito de encontro, por exemplo, com aquilo que a gente tava... Quando a gente foi falar daquela hora dos músicos que saíram, eu sou levita. Né? Eu comecei na igreja tocando bateria, igual o senhor, fui pro violão, guitarra. E ali, meus 18, 19 anos, eu esperrei fora. Justamente falando um pouco daquilo que a gente comentou dos músicos ali, do Gessé Aguiar, e não que, pelo amor de Deus, né? Por favor. Não, da Priscila Alcântara, que se deslumbrou. Deslumbrou com o mundo. Ele quer dizer que ele se entregou ao brilho do mundo. Ao brilho do mundo, né? Né? E eu só quebrei a cara, pastor. Eu só quebrei a cara, literalmente, né? Eu só não morri, não fui acho que nem pra glória eu ia, né? Porque Deus realmente tem um propósito. Amém. Glória na minha a Deus vida. por isso. E eu vejo que um dos propósitos de Deus na minha vida é participar desse canal. Né? Que eu tive o privilégio de ser convidado pela Karina, pelo Fábio. Né? Inclusive, vocês falando... Agora eles estavam falando com relação às lutas, né? Existe aquele célebre versículo que vocês conhecem, Karina e Fábio conhecem. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Está lá em Tiago. Mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Né? Então, primeiramente, a gente sujeitar a Deus e resistir. Você sabe que eu vejo claramente nesse versículo, assim, que muitas vezes ele vai insistir nas investidas. Então, a gente tem que se sujeitar e resistir. Ele vem de novo, resiste. Vem de novo, resiste, até que ele pastor, e outra coisa que nós estávamos até conversando, no podcast passado nós conversamos sobre isso até. O inimigo nunca vai te atentar por uma grande armadilha ou coisa do tipo. Ele nunca vai fazer isso. Ele sempre vai cansar você por pequenas setas que ele vai lançando diariamente. São pequenas atitudes, pequenos erros que ele vai fazendo até o ponto de você realmente ficar cansado, ficar desmotivado e se afastar da presença de Deus. Vai esfriando, vai esfriando. Isso não tem nada a ver. Só isso aqui não que é nada, exatamente a função dele. Exato. Matar, roubar e destruir. Na verdade, eu sempre digo que não é nessa ordem, né? Primeiro, ele vem, rouba você de Deus. Segundo, ele destrói a tua vida. Aí, depois, em terceiro, ele te mata. Ele mata. E as pequenas, como você falou, Fábio, as pequenas coisas, lembra que eu já preguei sobre as raposinhas? Né? Eu lembro das raposinhas. Tirar as raposinhas do campo, né? Com aquela passagem lá de Sansão, quando ele meteu fogo no rabo das raposinhas e soltou na roça dos filisteus, e aquilo pegou fogo, né? Para causar destruição. Então, as raposinhas são as pequenas coisas que estão na vida da gente, que elas podem causar uma grande destruição, né? São pequenas coisas. A gente tem que ir eliminando essas pequenas coisas em nome de Jesus. Tem uma história que eu não vou lembrar ela completa, mas eu vou um pedacinho aqui, eu acho que o pessoal vai lembrar. De um cavalo numa aldeia. Que no final, que o inimigo foi lá, ele só soltou o cavalo. E o cavalo foi causando uma sequência de destruição que a aldeia se queimou. Aí o diabo falou, mas eu só soltei o cavalo. Pois é. Né? É uma história que tem vários detalhes. Então, eu sei como eu vou lembrar. É mais ou menos assim. Não sei se vocês já ouviram. E o diabo, ele vem assim. Né? Só isso aqui. Né? Ele entrega. É docinho, é gostoso. Né? É agradável. Né? Tem um cheiro. Mas o preço que isso cobra é alto. E as pessoas, muitas das vezes, não sabem o preço que é cobrado. Né? E, geralmente é um preço de sangue. E as pessoas, quando se deparam com o estrago, falam, meu Deus. Você, então, voltou há quanto tempo? Eu tô de volta, já tem um ano e pouquinho. Que bom. Graças a Deus. Glória a Deus. Né? Assim, sabe aquele gancho no nariz?
Não foi fácil. Veio na marra. Vim. Isso aí. Mas é antes assim do que... Com certeza. Se né? perder, né? E assim, eu acredito que tudo que eu passei hoje pode ser usado como testemunho. Né? Porque realmente eu fui bem nas profundezas, né? Eu já contei um pouco em alguns episódios, né? Então, não me envergonho de muitas coisas, porque eu vejo que Deus justifica. É Deus que vai engrandecer o seu nome através da minha vida, né? Atingir outras pessoas. Então, é esse o objetivo. Então, eu agradeço muito, né? Eu sou muito grato por Deus. E falando assim, em distrações, que a gente está falando de distração. Hoje, além da tecnologia, qual que é a principal distração que o inimigo vem utilizando para tirar o seu povo dos caminhos do Senhor? Olha, além da tecnologia, poxa, você fez... Olha, eu acredito que justamente pode ser esse humanismo, a ideologia, né? Sim. Eu vejo a ideologia que vem, essa ideologia mais progressista, ela vem trazendo o que? O hedonismo, que a gente chama. O hedonismo é a busca do prazer. Você tem que ter prazer, Exato, buscar o prazer. A todo custo. Você tem que viver a vida, né? Então, assim, eu creio que essa ideologia, essa estrutura mental que vem sendo formada na sociedade, logicamente afasta, porque até muitos do que estão na igreja têm muitas influências disso. Então, as pessoas às vezes estão dentro da igreja, mas elas têm influência, sabe? Dessas ideias. E às vezes elas não percebem, elas não têm um discernimento. O que eu tenho visto, assim, o que me chama muita atenção, Gessé e Fábio, e aqueles que estão nos ouvindo, nos vendo, seria a falta de discernimento. As pessoas hoje precisam de discernimento espiritual, que é um dom, viu? É um dom do Espírito Santo. Um dos dons do Espírito Santo está lá em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 12. Está lá. Discernimento de espírito. Nós precisamos ter discernimento das coisas. Então, tem muita gente até falando, eu sou cristão. Então, mas ele está praticando, ele está vivenciando, ele está aceitando ideias que não são de acordo com a Bíblia. Pastor, ele vale deixar muito bem claro que não vai ter essa desculpinha de chegar e falar, mas eu não sabia. Porque a própria palavra de Deus diz mesmo que nós pecamos pela falta de consciência, de entendimento da própria palavra. Né? Errais porque não conheceis as Escrituras. As Escrituras nem o poder de Deus. Né? Então a gente já está errado, já está pecado por não ler a palavra. Porque tem muito cristão por aí que ele não gosta de ler e fala, mas eu não gosto de ler. Aí ele simplesmente vai pela cabeça do que os outros falam. Tem muito cristão piolho assim, né? Que é cristão piolho, que vai pela cabeça do que os outros falam. Né? E é um erro danado, é um erro muito grande, porque como nós falamos mesmo aqui, porque erra porque realmente não conhece. Exato. Né? É outra armadilha que a gente tem que tomar muito cuidado também. Cara, tem muita coisa. Muita armadilha, né? O assunto é muito grande e eu gostaria, assim, o pastor tá com o horário, o pastor tem que pegar a Kátia, a Catarina, ela está chegando daqui a pouquinho. Né? Eu gostaria, assim, de fazer um pequeno alerta como professor a todos. Sabe, eu vejo muito, pastor, nas escolas hoje, quando chega, por exemplo, o período de entrega de notas, nós temos aí na escola onde eu dou aula lá, esse ano nós tivemos mais de 70 alunos em todo o ensino fundamental. Do ensino fundamental, pastor, de 70, eu garanto para o senhor, seguramente falando, nós não chegamos a 25% do total de pais que vão lá para poder saber como está o filho. Sabe, não, é um número muito pequeno. E quando nós temos problemas com os filhos, né, dentro de sala de aula por falta de comportamento, indisciplina, coisa do tipo, em que a gente envia recado, agenda, e assim, os pais não demonstram interesse algum em resolver, sabe? Eu lembro de uma vez, a minha coordenadora chegou e falou para mim, Fábio, eu vou atender esse pai, eu gostaria que você estivesse presente. Eu falei, tá bom.
E quando eu fui falar com o pai, eu falei para ele, pai, o seu filho mente muito. É muita mentira, ele inventa muita história, sabe? E isso é muito prejudicial para a vida dele e para os colegas em geral, para todo mundo em volta em geral. Sabe? Porque ele inventou cada uma que foi incrível. Aí o pai olhou simplesmente e falou bem assim, é sobre isso que vocês me chamaram? Ele mente mesmo, deixa quieto, larga a mão, nem fala nada não. Era só isso mesmo que vocês queriam falar? Nós ficamos tão sem reação, mas tão sem reação que simplesmente encerramos, ele deu por encerrado a reunião, sabe? E não viram, o pai sequer viu o tamanho da gravidade, sabe? Não viu. E outros assim do tipo, eu vejo, por exemplo, dentro de sala de aula mesmo, pais que querem transferir para a escola a responsabilidade que cabe a eles, né? Por achar que, por exemplo, a escola é o lugar de ensinamento, mas acaba entendendo que caráter quem forma é o pai e a mãe. Exatamente. Né? Caráter quem vai formar é o pai e a mãe. Então, eu chego lá dentro da escola e vejo assim, os filhos são exatamente o que os pais são. É impressionante. Se o filho mente, o pai também mente. Se o filho fala muito palavrão, o pai também fala palavrão. Sabe? É impressionante. Eu vejo na escola uma menina, de repente uma adolescente, que ela já tem um lado mais sensual já, sabe? Eu vejo a mãe também a mesma coisa, sabe? A mãe chegou de ter mães para virem para a escola para a gente poder atender, para poder falar nesse caso. A mãe chega com uma roupa totalmente indecente, sabe? E acha que é muito comum isso. Então, assim... Comum só não é normal. Não, exatamente, só não é normal. Sabe? E é o que eu falo, assim, e por isso que eu falei logo no início, pastor, os pais estão deixando de educar os seus filhos. Estão deixando de educar por cansaço, por medo, porque acha que se for falar o filho vai ficar magoado e não querem que o filho o veja como um chato ou coisa do tipo, sabe? Os pais estão errando muito por faltar realmente com a educação com os filhos. E, infelizmente, pastor, a gente tem que se atentar, os pais precisam se atentar, porque a próxima geração são eles. Exatamente. A próxima geração da igreja vai ser esse. E quiçá, se por acaso acontecer, porque os jovens hoje em dia nem sequer, mesmo que ir para a igreja, eles não querem. Né? Nós estamos dentro lá da escola, graças a Deus, onde eu trabalho, a escola tem nós criamos toda semana tem culto na escola. E nós deixamos para os alunos, para eles poderem criar o culto. Então a gente fala para eles, um culto de 30, 40 minutos, tem que ter louvor, tem que ter um momento de palavra. Então, e cada sala é uma semana. Então, numa semana é o sexto, numa semana é o sétimo, numa semana é o oitavo, na outra semana é o nono. E cada sala fica responsável por trazer o louvor e por trazer a palavra. Sabe, nós passamos para eles essa responsabilidade. Pastor, você precisa ver como tem mudado. Sabe, de ver de crianças, de chegar e falar, poxa, eu não tenho isso em casa. Que legal. Sabe, de crianças estarem aceitando Jesus dentro da escola. Sabe, teve 3 alunas minhas que saíram da escola esse ano, foram para outra escola, porque terminaram o ensino fundamental, né, que lá só vai até o 9º ano. E saíram e disseram que fizeram uma expressão de fé e aceitaram Jesus, sabe, durante esses momentos. Então, assim, eu deixo esse alerta para os pais. Que bom. Né? Tome muito cuidado com isso, por favor, tome muito cuidado. Observe seus filhos. Né? Aquilo que a gente fala não é à toa, né? De brincadeira. Por favor, veja o que o teu filho está olhando. Eles enganam mesmo. Não é invasão de privacidade, né? Não é invasão. Cuidado, não é. Você é cuidado. Responsabilidade. Exato. Zelo. É zelo.
Sabe, tem muitos aplicativos hoje aí que os pais têm o controle do que o filho vê. Não deixe por conta dele, tentando confiar no que ele diz, o que ele fala. Tem muito filho que engana e fala, não, pai, mãe, não estou fazendo nada, só estou isso, fazendo aquilo, não. E tem crianças, tem adolescentes, cada vez mais cedo entrando em contato com pornografia, entrando em contato com conteúdos que não condizem com a idade. Uhum. Ainda mais agora com essa história de jogar com tigrinho, meu filho. Tem criança lá na escola lá com 10, 11 anos de idade com conta em banco já e já está recebendo dinheiro. Me fala como. É muita coisa. Bom, mas não vamos atrasar o pastor. Não vamos atrasar o pastor de forma nenhuma. Porque a tua esposa estava de férias, pastor? Ela tá com saudade. Acompanhou a minha filha. Olha, nós temos aqui para os as próximas lives já, toda sexta-feira tem uma, tá? Toda sexta-feira, por enquanto, né? Se Deus quiser, nós vamos fazer diário. Mas, pelo menos, toda sexta-feira, às 19 horas, nós temos lives aqui no canal. Já temos, já está certo já, né? O vereador Ronilson Guerreiro vai estar com a gente, o pastor Ivo Pina, também, que vai falar sobre missões, e a psicóloga Paloma Jacob. Ela vai estar aqui também. Então, já temos agendado já para as próximas lives muita coisa interessante, muito conteúdo de qualidade. Exatamente. Né? Pastor, muito obrigado. Quero agradecer realmente de coração a sua presença, o seu tempo aqui conosco, a palavra que o senhor passou para nós aqui. Né? E gostaria de convidar para o senhor finalizar com uma mensagem, passar alguma coisa para nossos telespectadores. Eu quero agradecer a vocês também por terem me convidado, né? Aqui estar com vocês e participar desse podcast. É a primeira vez, né, que eu estou vivenciando isso. E a gente vai vendo, vai aprendendo, né? Mas que nós tenhamos sempre, então, buscando em Deus a questão, como falei agora nesse final, discernimento, né, do Espírito Santo, para que a gente não possa cair nas sutilezas e nos enganos satânicos, né, que estão conduzindo muitas pessoas, famílias e tudo, a se afastar cada vez mais de Deus, né? Então, que a gente tenha discernimento. E a gente só pode vencer isso de um jeito, conhecendo as Escrituras Sagradas. Conhecendo a palavra de Deus. Conhecendo a palavra, lendo, relendo, estudando. Porque, olha, você lê uma vez é uma coisa. Quando você lê de novo, o Espírito Santo já vai te mostrar uma outra nuance da mesma palavra que você leu e que te chamou a atenção. Né? Então, assim, a gente precisa conhecer, a gente precisa mastigar, ruminar a palavra para entender o coração de Deus e se afastar. Não cair nos enganos e nas sutilezas do inimigo. Amém. Amém. E domingo tem culto. Domingo tem culto. E domingo tem Vocês estão convidados, tá? Amém. Estão convidados aí. Fábio, muito obrigado. Mais uma vez, meu querido. Valeu. Sua presença aí. Contamos com vocês na próxima semana. Por favor, Igreja BJC, nos ajude em oração. Amém. É importante. Isso daqui, a gente realmente está encarando isso daqui como ministério. E a gente sabe que todo ministério tem luta e tem batalha, né? Com certeza. Né? Então, que cada vez mais Deus acrescente e que em breve a gente possa ter mensagens aí dizendo, falar, olha, eu quero esse Deus maravilhoso aí. Amém. Amém. Com certeza. Amém. Que Deus toque o coração de cada um. Bom final de semana para vocês. Obrigado, Deus pastor, abençoe. mais uma vez. E domingo tem culto. Valeu, domingo galera. Tem culto. Valeu, tchau, tchau. Um abração.